A paz do Senhor, irmãos, a paz de Cristo, Deus abençoe a vossa vida. Nós estamos aqui no nosso primeiro culto fora da igreja. Quero parabenizar todos os pastores, presbíteros e diáconos pela iniciativa de correntes de oração, de culto no lar, culto em pequenos grupos. Deus abençoe cada um de vocês pela vontade de juntar esse povo e não deixá-los dispersos. Quero manifestar nessa primeira ministração, irmãos, o que Deus tem colocado no meu coração a respeito da atual situação, da atual conjuntura que não só o Brasil está vivenciando, mas o mundo todo. Então é importante que venhamos a entender que Deus tem seus propósitos e que a sua vontade diverge às vezes da nossa. E por não conhecermos o agir de Deus na sua plenitude, nem o que Ele tem para fazer, cabe-nos tão somente nos resguardar a nossa língua, resguardar a nossa fé e acreditar que Ele está no controle. Então eu queria ler aqui com os irmãos em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 em diante. Diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, o que Deus tem colocado no nosso coração a respeito de tal situação, talvez ressalvadas e guardadas as devidas proporções, aconteceu várias vezes com Israel, de Israel ser sitiada. Para vocês terem ideia aqui, eu até notei aqui que durante a história de Jerusalém, esta cidade foi destruída 2 vezes, pelo menos, sitiada 23 vezes, atacada 52 vezes, capturada e recapturada outras 44 vezes. Mas Jerusalém está lá, em Israel. Jerusalém é o centro do mundo e está lá para contar o testemunho que Deus é grande. E nós precisamos, pela fé também, acreditar que Ele verdadeiramente sabe o que faz e nós não sabemos o que dizemos. Ora, o que aconteceu em Israel, em das vezes que foi sitiada, está lá em Jeremias 6. Ora, e o que me chama a atenção, irmãos, em Jeremias 6, são 4 versículos que você pode acompanhar na sua Bíblia. O versículo 8, que diz: Aceita a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me aparte de ti, para que eu não te torne em assolação e
terra não habitada. Aleluia. Versículo 10. Glória a Deus. A quem falarei e testemunharei para que o ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Ouve tu, ó terra, versículo 19, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Versículo 20, para que, pois, me venha o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras longínquas. Os vossos holocaustos não me são aprazíveis, e o vosso sacrifício não me agradam. Irmãos, o que Deus falou ao nosso coração a respeito dessa situação? Às vezes, as pessoas dizem assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Jamais haverá isso. Jamais o Senhor escreverá certo por linhas tortas. Porque o que Deus escreve ou concebe é perfeito na acepção da palavra. Aleluia. Glória a Deus. E precisamos entender que o que Deus fala aos nossos corações é que a liderança, talvez, da igreja esteja fazendo como fazia nos tempos de Jeremias. Porque não advém castigo ou assolação aos que não têm culpa alguma. Porque Deus, Ele jamais será injusto. Ele poupa os seus, sim. Mas como disse Paulo disse assim, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Porque eu vou para Ele. Ora, nós temos essa firme convicção da salvação. Amém. Sim, temos que ter e perseverar. Aleluia. Mas imagine esse momento de afastamento social. Não lembra muito o que nos diz Atos 1:8, onde o Senhor determina a igreja que saia a proclamar o Evangelho? Mas a igreja permaneceu ali em Jerusalém. E se nós lermos em Atos 8:1, houve uma perseguição à igreja. Claro que não é o caso hoje. Nós estamos hoje com esse afastamento, as igrejas fechadas, por um momento de não disseminarmos ou propagarmos o vírus. Não é uma perseguição à igreja. Entenda. Mas naquela época houve essa falta de entendimento, porque o Senhor chamou, preparou, salvou, revestiu de poder e mandou que a igreja fosse. A igreja não foi. Veio uma grande perseguição. Então, irmãos, talvez nós não tenhamos medido o valor de uma alma. Como Cristo, Ele se agrada, Ele ama, Ele quer, Ele valoriza uma vida. E nós, como lideranças, estamos perdidos em nossos devaneios, em nossas vontades próprias, naquilo talvez que não é o reino de Deus. Porque diz a Bíblia que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Nós temos transformado a obra do Senhor num negócio. A liderança tem transformado, algumas lideranças têm transformado a obra do Senhor num negócio.
se vende álcool, gel, se vende água, se aciona a justiça para que possa haver cultos. Irmãos, continua havendo culto a Deus. Uma vez passando o Senhor com seus discípulos, e os discípulos disseram: olha, Jesus, quanta suntuosidade neste templo. E o Senhor disse: olha, não ficará dele pedra sobre pedra. Aleluia, glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque às vezes nós damos mais valor ao templo que o dono do templo. Oh, Jesus. Glória a Deus. E nós precisamos entender que há um propósito de tudo, Sim, ou em Deus. tudo, Glória a Deus. Aleluia. que Deus faz. E qual será o propósito agora? Olha, irmãos, eu percebo que as pessoas têm orado mais, têm buscado mais o Senhor. Será que é necessário o Senhor enviar uma peste para que as pessoas, os irmãos, percebam e acorde da sua inércia? Porque a igreja hoje tem dormido na luz. A igreja hoje está olhando mais para o seu umbigo, mais para dentro de si, que para as vidas que estão se perdendo. Irmãos, está morrendo quase 1000 pessoas diariamente por causa deste maldito vírus. Será que as lideranças não pensam nessas vidas? Será que é só um cifrão? E o ID, e o propósito da igreja, que um de seus tripés de sustentação da existência da igreja na terra são os perdidos, que é um compromisso que a igreja tem com Deus de anunciar o evangelho? Eu fico entristecido, irmãos, porque quantas pessoas, quantas vidas estão sendo ceifadas sem conhecer o evangelho, sem conhecer a Cristo, sem conhecer a Deus, sem saber quem é Espírito Santo. E esse texto fala pela fé. Pela fé, nós vemos a ação de Deus, vemos a ação do Senhor em nossas vidas. Às vezes dizemos que temos fé, mas não colocamos ela em prática. Igrejas estão sendo fechadas por força policial, porque os irmãos insistem em estar no templo. Mas será que a minha fé, ela não é maior do que um grão de mostarda, que eu possa estar em casa orando também? Será que eu tenho que estar no templo? Qual é o templo que o Senhor quer? Adoração, o físico ou o espiritual? Nós precisamos entender que pela fé é que nós movemos o coração de Deus. Aleluia. Mas uma fé não fingida. Glória a Jesus. Aleluia. Talvez as pessoas que estão tentando hoje enfrentar a justiça, a polícia, ou desobedecer uma ordem governamental do prefeito, do governador, do presidente, foram aquelas que, quando não havia a questão do vírus, nunca apareciam na igreja, nunca exercitavam sua fé. É uma fé hipócrita. E as vidas? Nós oramos pelas vidas que estão se perdendo? Ou nós também só estamos orando para que Deus nos proteja desse vírus e proteja a nossa família? E essas vidas que estão se perdendo?
É pela fé, irmãos, pela fé. Glória, aleluia. E essa fé precisa ser eficaz. Não pode ser um pensamento positivo. Que saber que vai passar, vai. Nós sabemos. Falamos agora há pouco quantas vezes Jerusalém foi destruída, foi perseguida, sitiada. E ela continua lá, firme e forte. Porque o Senhor tem cuidado de Jerusalém. Assim como o Senhor tem cuidado de nós. Nós é que talvez não olhamos com os olhos da fé. Olha, falamos de fé novamente. Olhos da fé. Talvez os meus olhos só tenham fé para aquilo que eu quero ver e o que eu não vejo. Porque a palavra do Senhor diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Então, irmãos, é a prova daquilo que eu não vejo. Eu não estou vendo o agir de Deus, porque estão morrendo vidas, estão se perdendo as vidas estão sendo ceifadas. Mas o que eu posso fazer? Eu posso orar. A igreja pode mudar o seu proceder. A igreja pode mudar a sua ideia, a sua concepção de fé. Nós precisamos colocar a nossa fé em prática. E é nesses momentos que nós precisamos cada vez mais buscar ao Senhor e dizer: Senhor, fala conosco, porque nós estamos falhando como liderança de igreja. Nós não somos os santos, irmãos, que nós propagamos que somos. Porque a nossa fé tem se transformado em pensamento positivo. Porque eu li a última página da Bíblia, eu li Apocalipse. No final vai dar tudo certo. Sim, vai dar tudo certo, mas é como disse Paulo. Olha, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. A fé de Paulo não era pensamento positivo, irmãos. Glória a Deus. A fé de Paulo era a prática. Glória, aleluia. Ele Glória praticava verdadeiramente. Amém. E nós precisamos praticar uma fé não fingida, não uma fé hipócrita, mas uma fé verdadeira. Amém, Senhor. Sabemos que pela fé Moisés também agradou o coração de Deus, mas passou situações inusitadas. Pela fé Abraão também, quando chamado, obedeceu. E eu quero dizer aqui que nós precisamos também exercer essa fé. No versículo 33 aqui de Hebreus, do mesmo capítulo, diz assim: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados.
homens dos quais o mundo não era digno. Então nós precisamos, irmãos, entender e mudar o conceito de fé. Glória a Deus. Porque Deus quer nos usar nesses momentos Aleluia. difíceis. Glória a Deus. Aleluia. Temos buscado entender Ó Deus. o que temos feito como liderança, Exaltado teu nome. cada um olhando para o seu umbigo, para dentro de si, regozijando-se naquilo que tem, naquilo que possui, jato, helicóptero, fazenda, canal de televisão, rádio, jornal, editora, canais de TV. Será que é isso? Porque é diverso daquilo que Deus quer. É diferente daquilo que Deus quer. E aqui, irmãos, para finalizar a nossa ministração, a nossa primeira ministração, nesse período de isolamento, eu quero trazer para vocês Jeremias 6, 21, que diz assim: portanto, assim diz o Senhor, eis que ponho tropeços a este povo, neles cairão pais e filhos juntamente. O vizinho e o seu companheiro perecerão. Sabe, irmãos, Jerusalém foi sitiada várias vezes. O país tem vivido foi decretado estado de calamidade pública. E muitos não sabem nem o que é isso. Significa. Então nós precisamos entender que nós estamos vivendo um estado de exceção. Nós precisamos e devemos não só obedecer à lei de Deus, mas à lei dos homens também. Aleluia. A igreja não está sendo perseguida ainda, graças a Deus. Mas nós temos esse tempo para refletirmos sobre as nossas ações dentro da igreja. Poderíamos estar orando por essas pessoas nos templos, mas nós não oramos. Nós queremos chegar no templo e desfilar com o que há de melhor. Melhor sapato, melhor roupa, melhor carro, melhor pregação, melhor oração, melhor isso, melhor aquilo. E as vidas se perdendo. Qual o sentido de Deus em manter a igreja na terra? Se não buscar os perdidos. Nós temos falhado, sim, nossa missão, irmãos, como igreja de Cristo. Nós temos entendido muito mal o propósito de Deus com a igreja na terra. Nós não podemos nos perder. Outros podem apostatar, sim, da fé, mas nós não. Nós temos que permanecer firmados na rocha, acreditando que Ele está olhando para as nossas obras, para a nossa fé não fingida, para a nossa fé que nós a transformamos em obra, em movimento. Aleluia. Nós engrandecemos o reino de Deus, fazemos notório o Pai, o Filho e o Espírito Santo pela nossa fé, quando nós não negamos a nossa fé. E esse é o momento, irmãos, de nós usarmos a nossa fé, mas não para criticar, porque estão morrendo os velhos. Na Itália é um país idólatra, mas quando o Senhor disse para que fôssemos evangelizar, a grande comissão ide, Ele não disse para pregar só para crentes, anunciar o evangelho só para branco. Deus mandou: ide por todo o mundo. Aleluia. E pregai o evangelho. Glória a Deus. Essas vidas, irmãos, se perderam e nós temos sim que lamentar,
mas lamentar a inércia da igreja. Lamentar o que a igreja não tem feito ultimamente, que é evangelizar. E quando nós falamos de fé, né, durante a ministração toda, imagine uma fé de alguém que não obedece. Eita. Não seria uma fé vã? Oh Deus, agora aumenta a fé dos desobedientes. Irmãos, vamos refletir nesse período. Aleluia. Talvez Deus tenha dado esse período a nós Glória a Deus. porque Ele queria ver os cultos nos lares, Aleluia. nas famílias, a oração pessoal, forte, Glória, a família reunida ao redor aleluia. da mesa, compartilhando o alimento espiritual. Aleluia. Sabe, isso é que agrada o coração de Deus. Amém, Senhor. Tenha uma boa noite, o Senhor te abençoe sobremaneira e amanhã nós estaremos ministrando novamente aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Deus abençoe, muito obrigado. Oremos. Bendito Deus e eterno Senhor, exaltado seja o teu nome, Senhor, o teu reino, o teu propósito sobre a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque tu tens falado a um povo que tem entendido o teu propósito, o teu querer. Fala, Senhor, ao profundo do nosso coração. Fala conosco, Senhor. Eu sei que tu não querias dessa forma, mas o homem às vezes só entende quando ele vai para o cativeiro, Senhor. Quando ele fica sitiado, Senhor. Quando ele fica isolado. Em nome de Jesus, Pai, o teu nome seja engrandecido. Aleluia. Abençoa todos aqueles, Senhor, que neste momento têm se colocado como um atalaia teu, para anunciar as verdades do teu evangelho, Senhor. Amém, Senhor. Abençoa os pastores, presbíteros, diáconos. Sim, Deus. Abençoa os obreiros, os membros congregados da tua igreja, Senhor. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Sim, Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Amém. Que sobre ti o Senhor levante o rosto, te dê a paz, a saúde, a prosperidade, tudo em nome de Jesus. Amém. Que você diga amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus.